muita alegria que temos o Hernani que vai fazer a nossa palestra dessa noite, vai falar sobre Jesus. Vamos envolvê-lo com as nossas melhores vibrações para que ele se sinta em casa. Então vamos ouvir. Boa noite, prazer novamente estar com vocês, mais uma palestra no próximo Natal, não é isso? E é bom falar sobre Jesus, explicar um pouquinho sobre os ensinamentos dele, né? Jesus, ele tinha 3 formas específicas, quando ele esteve entre nós, né? Vocês sabem, Jesus esteve entre nós 33 anos, encarnado, né? Mas suportando todos nós, desde o momento da criação do planeta até hoje, em milhões e milhões de anos. Então, milhões e milhões de anos antes de nós termos o primeiro homem encarnado no planeta, Jesus já era um espírito puro e trabalhou na formação desse planeta. E esteve entre nós 33 anos, 30 anos estudando. Ele não começou a sair fazendo milagre. Vocês sabem qual foi o primeiro milagre de Jesus público? O ministério público dele começa quando ele transforma a água em vinho nas bodas de Caná. E essa história é muito interessante, a gente vai falar sobre ela hoje também. Que parece ser um milagre mais bobinho, mais pueril, mas qual foi a importância dele? Por que esse milagre foi tão importante, né? Foi essa transformação. Mas Jesus tinha algumas formas de estar passando a informação, né? Explicando quem era Deus, o reino desse Deus, qual era a importância dele para nós como Pai, qual era a nossa importância diante de Deus, qual era a nossa filosofia do planeta. Então Jesus tinha algumas formas. Uma era através de parábolas. Então ele contava uma história de algo que nós conhecíamos na época, e essa história tinha uma enorme profundidade para trazer uma mensagem espiritual, uma mensagem sobre Deus, sobre o que nós somos depois do desencarne. Então Jesus trazia através de uma parábola, um ensinamento, coisas que nós espíritas estudamos aqui no detalhe científico e filosófico. Isso era um modelo que ele tinha. Nós vamos trazer uma parábola hoje, que é uma história, para dar um exemplo de algo complexo e nós fazermos a correlação e entendermos um pouco melhor aquilo. A outra forma que ele fazia era a palavra direta. Muitas vezes ele sentava e explicava como era Deus, quem ele era, o que era a responsabilidade de cada um, o que nós deveríamos fazer. Então não era ensino de parábolas, era ensino de ensinamentos diretos. Em um determinado momento, os discípulos que estavam seguindo, os 12 discípulos, ele falou: para vocês eu não vou falar mais através de parábolas, de histórias, vou falar os ensinamentos diretamente. Vocês já estão há 3 anos comigo e já têm conhecimento suficiente de compreender essa mensagem. A terceira forma era exemplificar. Quando colocavam ele numa situação difícil, numa situação complicada, ele exemplificava, isso está no Evangelho, como nós devemos proceder diante das dificuldades, dos problemas. E o tempo todo Jesus estava sendo colocado à prova. Por quê? Porque Jesus era filho de um carpinteiro, que era José, que já havia sido viúvo anteriormente, em casa pela segunda vez com Maria, que era uma menina, e aos 12 anos Jesus fica órfão. José desencarna quando ele tem entre 12 e 14 anos de idade, não se sabe precisamente a idade correta. E ele, como primogênito de Maria, assume parte da responsabilidade da criação da família. Ele assume a responsabilidade como carpinteiro e vai prover o sustento da família. Imagina, um garoto de 13, 14 anos provendo o sustento da família, e em determinado momento dizem: ele é o Filho de Deus, é o Messias, é o Cristo, é aquele profeta que o povo judeu vem há 1700 anos esperando para nos libertar. Você acha que alguém acreditou? Principalmente os que estavam ao redor dele ali em Nazaré? De onde provém aquele ditado, né? O santo de casa não faz milagre, não é isso? E ele é quase apedrejado dentro da sinagoga da própria cidade, ele está escondido e cura, né? Um dos doentes próximos da cidade fala: vai lá agora e mostra para eles, e ele sai e volta. Então ele é o tempo todo testado. Por quê? Porque muitos conheciam ele como filho de José, o carpinteiro.
e o filho de Maria. Como ele pode ser o Cristo, o Messias enviado? O que de maravilhoso esse homem tem para ser esse Messias? Então, todos os ensinamentos de Jesus vinham através dessas exemplificações e desses milagres. Esses milagres é que atraíam multidões. Então, vamos contar um pouquinho dessa história dele. A gente vai fazer aqui relembrar essa nota filosófica que nós somos, quem ele era antes de tudo isso, e depois a gente vai entender, puxar uma parábola dele, que é a parábola do bom samaritano, foi um teste feito a ele, e a gente vai encerrar a palestra lembrando os ensinamentos dele, tá bom? Então, Jesus, né, ele já estava preparado com o Espírito puro, né? Por que ele é um Espírito puro? Porque ele foi o único Espírito puro que esteve entre nós. Kardec traz que nós temos 5 estágios de mundos habitáveis no universo. No universo inteiro existem planetas parecidos, mais atrasados ou mais evoluídos do que nós aqui na Terra. E são 5 estágios de mundos que o Espírito da Verdade passa para Kardec. O primeiro estágio são os mundos primitivos. Esses mundos primitivos são os mundos em que a gente está começando a formação desse estado biológico que nós temos, desse corpo que nós temos. Os espíritos que estão encarnando são espíritos que estão aprendendo a evoluir, aprendendo que se colocar o dedo na tomada, se derrubar a panela de água fervendo, igual criança, queima, dá choque. Por mais que o pai fale, para atravessar a rua tem que olhar para os dois lados, se deixar uma criança de 2, 3 anos, ele acaba atravessando na hora errada e provoca um acidente, né? Fere ele e fere os outros, não é isso? Uma criança derrubando uma panela de água fervendo não queima ele e as outras crianças estão em volta. Esses são os espíritos que vivem nesses mundos primitivos, que éramos nós no passado, com os instintos animais, ainda dizendo o seguinte: é lícito caçar, matar, né? Tomar aquilo na força porque você quer muito. Os animais não é lícito? Ele não tem que matar para sobreviver, ele não cerca o território, ele não quer ter a melhor fêmea ou o melhor macho para preservar a espécie. Então nós, espíritos nos planetas primitivos, temos essa concepção de guerrear, de tomar, de lutar. O mais forte tem poder sobre o mais fraco. No passado as mulheres tinham muito menos direito do que tem agora, não é isso? Nós não escravizávamos outros povos, quem tinha arma, o poder de escravizar o outro. Os egípcios escravizavam os judeus, os romanos escravizavam os povos, os portugueses e espanhóis escravizaram os negros da África, não é isso? Os primeiros brancos que vieram ao Brasil por terem arma escravizaram os indígenas, não era assim? O mais forte acha que tem direito de escravizar o mais fraco. Só que quando você escraviza, quando você toma, quando você causa dor, você se compromete, não é isso? Provocou a dor, tomou aquilo que não lhe pertence, causou sofrimento, tirou a vida, você se compromete. Não tem uma lei de causa e efeito? Toda ação existe uma reação de igual intensidade e valor no sentido contrário. Essa ação é uma ação energética, energia. Isso é Newton. Existe uma outra ação de energia de igual intensidade e valor no sentido contrário. Então nós, espanhóis, brancos, bem armados, com cavalo, lanças, feríamos os índios, prendíamos os negros, tomávamos suas mulheres, suas crianças. Não era isso? Porque tínhamos armas, cavalos, coisas materiais que nos davam a ilusão da força. Não é assim? A ilusão da força é através das coisas materiais. Então todos aqueles que nós matamos, que nós ferimos, que nós oprimimos, que nós prendemos, também recebemos de volta a mesma carga energética, que naquele momento da armadura, da espada, do revólver, do meu corpo biológico ser mais forte, eu não percebo, mas está sendo marcado no meu perispírito, isso é uma energia. Então aqui nós temos a ilusão que somos mais fortes, somos mais ágeis, né? Quando tomamos algo de uma criança, quando expulsamos um ancião, né? Senhor que está nos incomodando, quando colocamos alguém que está com problema psicológico para fora de casa, nós não temos a ilusão que temos o dinheiro, o poder, não temos a ilusão, a força física para
provocar, a energia que volta é a mesma. Quando eu desencarno, eu não tenho mais aquele corpo biológico, não tenho mais o din-din, não tenho mais o revólver, não tenho a lei, o exército a meu favor, aonde está a marca? Na minha energia, não é isso? Quanto mais eu lembro daquilo, quanto mais culpa eu tenho, mais eu me marco. Mais os miasmas e as moléculas estão ali presentes. Quanto mais eu lembro daquela coisa, mais eu me marco. Daquele senhor que eu abandonei, daquela criança que eu não atendi, não é? As marcas estão lá. Como é o nome disso? Desse sentimento que a gente traz é a culpa. Quanto mais complexo de culpa, mais preso está em mim essas moléculas. O complexo de culpa é o ímã que atrai, igual a geladeira, né? Aqueles imãzinhos da geladeira não ficam perfeitos quando você recebe a primeira vez. 2 anos depois você bate a porta, não é assim? Quanto mais remorso, mais daquela culpa, mais o ímã está grudado. São as moléculas, os miasmas presos no meu perispírito pelo mal que eu causei. Com o tempo, a gente vai aprendendo que esses ímãs de geladeira, que essas moléculas, atrasam a nossa felicidade. Toda semana eu venho na casa espírita tirar eles. Vocês também sabiam disso? As nossas culpas, os nossos traumas, né, os nossos ódios, eles estão diariamente na nossa cabeça. Do carro que eu não tenho, do emprego que foi tomado, do amor não correspondido, do galã da novela que eu não tenho, da maravilhosa da Playboy, não é isso? Da novelinha que todo mundo está se dando bem, menos eu. E aí está tudo na minha cabecinha, ó. Daquele malfeitor que eu falo, só perdoa se morrer. Só perdoa. Quando eu acuso alguém que eu só perdoo se ele tiver uma dor muito grande, e eu já fiz isso no passado, eu não lembro o que eu estou falando para mim. Eu só vou me perdoar se eu sofrer também, não é isso? E aí toda semana eu venho na casa espírita, faço o preparo do ambiente, ouço a palestrinha para esquecer um pouco essas dores, ó, os probleminhas. Aí eu esqueço, tomo passe, melhora os miasmas. Eu saio mais leve da casa espírita. Mas eu passo a semana inteira vendo a novela, né? A novela é a graduação do obsessor. Aí eu vejo, a série da meia-noite, aquela série é o doutorado. E tem a recuperação. Se vocês perderam a recuperação, volta, não vale a pena ver de novo. Volta, não vale a pena ver de novo. A Rutinha, a Raquel e o Tonho, como meus obsessores, não repetiram de ano na época. Calma que a Rede Globo vai providenciar a recuperação desses obsessores. Eu sei de tudo, eu tenho que estudar isso para avisar vocês. Volta na recuperação do obsessor. Fala com eles em casa, vai começar a recuperação, volta para Mulheres de Areia. É só maldade. É assim? Tudo pós-graduado, tudo treinadinho. Mas um dia, esses obsessores, que são nossos irmãozinhos, que somos nós quando desencarnamos, descobrem que ficar fazendo mal, que vendo a novelinha, querendo o que não é dele, desejando essas coisas materiais o tempo todo, não traz felicidade. Sofre, faz outro sofrer, sofre de novo. Aí vai lá, se vinga, aí não adianta nada, continua sofrendo, e continua. Aí um dia, mais da metade desses meninos do planeta, que somos nós, aprenderam. São 25 bilhões de espíritos, mais ou menos, hein? Não adianta ficar perguntando o número certo, não sei, isso é a fé que fala. Mais da metade do planetinha Terra descobriu o seguinte: depois de errar muito, ver muita novela, isso não adianta. Jogar os cristãos nos circos romanos, né? Os leões devorarem, guerra de santas, quantas guerras. Mais da metade do planeta falou, ó, 50% mais um. Isso não traz a felicidade. Aí o planeta mudou de estágio. Mudou do estágio de primitivo para provas e expiações. O que são provas e expiações? Que esses meninos todos aqui, ó, começaram a fazer, eu ainda estou do outro lado. Continuo fazendo mal.
Esses meninos e essas meninas todas aqui, que aprenderam a fazer o mal não dá felicidade, começaram a fazer o quê? Provar que aprenderam isso. Como é que prova que aprendeu isso? Esquece as dores, esquece o código espiritual, esquece que se não fizer o bem não vai ter privilégio, né? Vai ter uma casinha no nosso lar, vai ter socorro, uma maquinha, esquece tudo isso e volta e faz a mesma prova. Será que eu vou tomar aquilo que não me pertence? Será que eu vou continuar desejando aquilo que não me cabe? Será que eu vou abandonar minha família, meus filhos por causa dessas seduções materiais? Prova. Se cometer o mesmo erro, não passou, prova. Vai tentar novamente. Se, sem saber desse passado, dessas leis de causa e efeito, a pessoa toma a decisão correta, porque o sentimento dela já leva ela a tomar a decisão correta, mesmo não lembrando, isso é a reencarnação. Aí ele passa, nós passamos na prova. A criança, o jovem, o adulto que está estudando e que faz prova, se está fazendo uma prova muito fácil, ele está na série errada. Eu deveria ter passado sério, não é assim? Então, se as nossas provas forem muito fáceis, nós estamos perdendo tempo. Quanto mais evoluído, quanto mais estudou, teoricamente, a prova é mais difícil. E quando passa, as recompensas são maiores, porque está mais próximo para se formar. Entenderam o que é prova? Se a prova está muito fácil, meu amigo, você está deixando de fazer algumas provas. E é isso que traz a tristeza, a melancolia. Às vezes a pessoa acorda e fala: minha mãe, eu tenho sonhado a semana inteira, vai morrer alguém na minha família, vai ser algo muito trágico. Eu duvido que seja isso. Se você está acordando triste e melancólico, não é isso. Provavelmente você está deixando de fazer um monte de prova, um monte de coisas que você se comprometeu a fazer, e é isso que está te dando essa tristeza. Não é nenhuma tragédia, porque as tragédias são provas. E as provas, bem encaradas e passadas, você muda de sério. O que é prova e expiação? O que é expiação? Expiação é pagar o débito do passado. Quando eu derrubei a panela de água fervendo, que eu me queimei meu amigo, provoquei dores, não é a lei de causa e efeito. Então tem que pagar, é um carnê da C&A ou da Casa Bahia. Na hora de comprar é maravilhoso, né? E na hora de pagar? Às vezes dá um arrependimento de ter comprado, não dá não? Já passou aquela vontade, a televisão já não é mais aquilo, 12 meses depois o carnê está lá, ó. É igualzinho a nossa expiação, ó. Na hora que a gente quer tomar o que não é nosso, ter aquilo que não nos pertence, aí é uma delícia, né? Mas aí a marca fica, é o carnezinho. Aí desencarna e você fala: ih, caramba, todos aqueles que eu escravizei, que trazia comidinha na mesa, ficava penteando meu cabelo, porque a maioria aqui é sinhazinha, né? Todos esses, e agora que sofreram, que não tiveram oportunidade, o cabelo da C&A está lá, ó. Tem que receber como filho, recebe na casa espírita, recebe aquele vizinho chato, marido, esposa que reclama de tudo, não é assim? Tem que pagar o carnezinho da Casa Bahia. Então, fazer prova que aprendeu a lição, para não voltar a tornar no erro, e pagar os débitos, às vezes com você mesmo, com o planeta, ou a maioria das vezes com os outros, porque é mais fácil fazer mal para os outros que para a gente. Hein? Provas e expiações. Quando mais da metade do planeta já pagou e já expiou, é isso? 50% mais um já passa nas provinhas mais básicas lá do Moisés, de não matar, não roubar, não desejar, não é isso? E já pagou lá os carnezinhos da C&A e da Casa Bahia do Ponto Frio. Aí o planeta vira um planeta de regeneração, lutando para estudar, trabalhar para se regenerar.
quando 100% do planeta pagou tudo que tinha, fez as provas corretas, se regenerou, é um planeta 100% feliz. Todos já sabem o que fazer? Não, mas todos sabem o que não vão fazer. Nesse estágio, o planeta inteiro está dizendo assim: o que eu não posso fazer, eu sei. Quer maltratar, quer tomar, quer desejar, quer ficar o dia inteiro na novela pós-graduando dos obsessores. Você já aprendi. Agora só Rádio Rio de Janeiro, Eurípides, febre, beleza. Vamos estudar e trabalhar para nos tornarmos celestiais. Só um espírito que nós conhecemos foi do jardim de infância ao doutorado e que esteve encarnado entre nós. Sabe quem foi? Só ele. Ele passou por tudo isso, pagou os 10, encarnou homem, encarnou mulher, encarnou todas as raças, foi estudando, e se formou. Quando a gente se forma, teoricamente, se tivermos pai, mãe ou alguém que financiou esse estudo, o que ele cobra da gente no final? Tem que produzir. Não é assim? Pega as pessoas de estudo. Para que você gasta 20, 30 anos no colégio, no ginásio, na faculdade, no doutorado, às vezes eu falei pós-graduação no exterior? Para que é isso? Para produzir. Ele também. Ao final desse doutorado, o pai dele, quem é o pai dele? Que é o nosso pai também, mesmo. Chamou ele para uma conversinha, Se formou, hein? Gastei pra caramba contigo, hein? Olha, um monte de professor particular. Sabia que todos nós aqui na sala temos professor particular? Que é o nosso mentor. Está do ladinho. Sintonizou nele, ele tira dúvida. Não sintonizou, não dá. Faltou, é o mentor, ou o anjo da guarda. Então Jesus, como a gente teve, os mentores, os anjos da guarda, estudou esse tempo todo. E Deus falou: agora está pronto. E ele fala: qual é a minha tarefa? A sua tarefa, meu filho, é educar esses irmãos seus que nem começaram a estudar ainda, que somos nós. Qual é a primeira coisa que ele fez? O que a gente faz quando recebe crianças? Chegou num lugar, recebeu 2, 3 crianças para você cuidar. Qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Vamos colocar na escola, na creche, mesmo, jardim de infância. E Jesus tinha que fazer isso com a gente. Então, qual foi a primeira coisa que ele fez? Criou a nossa escola. Qual o nome da nossa escola? Terra. Então, a primeira reunião dos espíritos puros do nosso orbe, aqui no sistema solar, e Jesus comandava essa reunião a caminho da luz. Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, tirou uma partícula nebulosa solar e trouxe para montar a nossa escola. Uma escola se faz uma hora. Quantos anos demorou para esse centro espírita ficar pronto? Vocês construíram do zero, não foi? 3 anos. 3 anos um centro espírita. Imagina uma escola desse tamanho para 25 bilhões. Imagina uma hora para outra. Escolheu o terreno, trouxe a partícula, resfriou ela mesmo. Então já tinha os alunos, somos nós, espíritos, e já tinha a escola, que é a Terra. O que mais que precisa para educar as crianças? Professores, não é isso? Em determinado momento, um planeta estava passando desse estágio de provas e expiações para regeneração. E alguns espíritos, assim como nós na Terra, ficaram para trás nessa evolução. Estavam atrapalhando a evolução dos outros. Eles estavam tão atrasados aqui no gráfico que os outros espíritos não conseguiam mais evoluir. Então eles foram convidados para fazer uma recuperação do nosso planeta. Eles vieram de uma constelação chamada Capela. Não é isso? Eram alunos que estavam mais adiantados do que nós no jardim de infância. Eles já estavam em provas e expiação. Nós vimos que é uma série acima. Só que eles estavam atrapalhando tudo. Quantos de nós já vimos numa sala de aula, os alunos sentam lá atrás, jogando bolinhas de papel,
falando mais alto que o professor, e manda para a coordenação, manda para a diretoria. É igualzinho isso. Qual é o sonho do aluno que já sabe que está reprovado, que não consegue acompanhar a turma? Qual é o sonho dele na turma? Que o resto da turma também não passe de ano, né? Senão ele vai ficando velho, né? 16 anos na 4ª série. Não é assim? Ele está rindo que não viveu isso. Qual é a torcida deles? Pô, vamos botar todo mundo reprovado, que a gente fica junto, monta um time de futebol, de basquete, todo mundo no 3º ano primário. E esses alunos também faziam isso, atrasavam. Aí Deus falou: olha, chega, vocês precisam ser úteis também, vocês estão atrasando essa evolução, vamos dar um salto para vocês ajudarem irmãos seus que estão no jardim de infância, e lá vocês vão ser importantes demais. Se aqui vocês não estão sendo importantes, estão atrasando, lá vocês vão ser de uma enorme importância. Vocês já sabem somar, multiplicar, já entendem filosofia, já conhecem Deus, já tiveram aula de religião, tudo que eles não tiveram ainda. A Terra estava começando e eles vieram para cá, né? Alguns encarnaram na Grécia, filosofia, não é isso? Sócrates, Platão, né? Então eram alunos que tinham uma facilidade maior na capela para filosofia. Alguns foram para o Egito, construir as pirâmides para trazer aquela energia, já entendiam da metempsicose, né, da reencarnação mesmo. Então muitos deles, maias, astecas, incas, né, na Índia, vieram dar um salto de progresso, em Roma, com direito, com a família. Só que eles traziam também uma capacidade de guerrear, de tomar, muito grande. Por que eles foram convidados a vir para cá? Porque eram violentos, não é assim? Porque eram muito rudes, queriam tomar as coisas. Então, apesar deles ajudarem muito em tecnologia, em filosofia e até em religião, eles traziam no seu seio ainda uma vontade de tomar, de guerrear, de ter. Esses povos viviam em guerra, viviam muitas brigas, não é isso? São esses irmãos professores capelinos que vieram. Dentre eles veio um povo que tinha um conhecimento enorme de religião. Era o único que lembrava ainda, desde aquele tempo, que existia um Deus maior e único, que era o povo hebreu, que hoje nós chamamos de judeu. E foi lá que Jesus nasceu. Por que Jesus nasceu no povo hebreu? Porque ele precisava de um povo que acreditasse no Deus único. Não é isso? Moisés veio 1700 anos antes, um enorme professor, legislador, e Jesus vem para mostrar quem era esse pai e trazer novos ensinamentos. A gente vai falar sobre isso. Então está aqui, ó, os alunos, né, a escola, os professores. O que mais que é preciso? Uniforme. O aluno frequenta a escola sem uniforme. Como é que você vai saber que ele é daquela escola? Então foram milhões de anos aperfeiçoando esse uniforme que nós temos hoje. Ó. Não é isso? Tanto que esses irmãos que vieram para dar aula aqui, quando chegaram, olharam, a gente aquele corpo antigo ainda, né? De 35 mil anos atrás, o que eles falaram? Vamos encarnar em macacos? Não é isso que eles trazem, sabe? Porque nosso corpo ainda era muito bruto, né? 35 mil anos atrás, as escrituras rupestres, vivíamos em cavernas, e eles já tinham corpos mais evoluídos na caverna. Então eles estranharam muito, né? A queda dos anjos. Tem os livros só explicando os exilados de Cabela, como eles estranhavam a capacidade que nós tínhamos na época para receber eles como espírito. E eles ajudaram com essas encarnações a evoluir esse corpo. Tanto que Emmanuel fala no Caminho da Luz que os espíritos que encarnavam no Egito, isso em 1942, esse livro foi ditado, todos já tinham voltado para a capela e fizeram tanta diferença nos corpos, nas pessoas que encarnavam lá nos faraós, que hoje no Egito não tinha nem um resquício do que era aquela dinastia trazida por eles. Então esses espíritos vinham também para ajudar a confecção desse uniforme. Darwin explicou isso muito bem, que é a teoria da evolução das espécies. Os corpos que nós tínhamos há 40 mil anos são muito inferiores do que nós temos hoje, graças também a essa evolução. Então está aqui, ó, uniforme, corpinho,
que nós temos? Aluno, escola, professores, uniforme. O que mais precisa para o aluno frequentar a escola? A gente gasta uma grana todo mês, lá vai comprar o material, né? Olha quanto que a gente tem, ó. Começou com os 10 mandamentos, não foi? Material escolar. Moisés trouxe, montou o Torá, que é o Antigo Testamento. Depois Jesus vem e traz o Novo Testamento. Krishna traz lá, né? Todas as partes do planeta, através da mediunidade, através desses grandes profetas, nós começamos a receber material didático, livrinhos, né? Só falta uma coisa para a gente saber se passou ou não nas provas, como é que nós estamos evoluindo nessa escola. O que é? Os alunos fazem a prova, depois eles recebem o que para saber se passou de ano e como é que foi a nota? O boletim. Agora a gente olha até na internet, né? Qual é o nosso boletim durante a nossa vida? Nasci, desencarnei com 80 anos. Qual o boletim que nós temos para saber se nós estamos bem ou mal? O nosso perispírito. As marcas que estão lá dizem como nós fomos nessa vida. Quantos mais marquinhas vermelhas eu fui, quanto mais marquinhas azuis, ó. Não é assim? Jesus me dizia isso, né? O escândalo, o crime é inevitável. Estão estudando ainda, vão errar. Mas há de quem cometê-los. Apesar disso, o amor cobre a multidão de pecado. Então vamos olhar o nosso perispírito. Como se chama no espiritismo aquele que consegue nascer, viver todo o tempo que lhe cabe e seguir todas as provas e expiações que tira? Como é que a galera me chama esse nome? Os completistas. Esses estão com o boletim lá, são raízes. Esse boletim completista é azul, ó, de ponta a ponta. O nosso tem um vermelhinho, uma recuperação, vamos voltar algumas matérias, não é isso? Reencarnação. Então tem tudo aqui, ó. Aluno, escola, professor, material, uniforme, boletim. Tudo. Jesus preparou tudo, não é isso? E aí começou a matéria, a primeira grande mensagem de Deus conosco foi através de Moisés. Isso está nos nossos livros, né? O livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Então depois que isso tudo estava montado, nós precisávamos lembrar a consciência desse povo judeu de que existia um Deus único. E veio Moisés. Moisés vem mais ou menos, aí alguém pode me corrigir melhor, 1700 anos antes de Cristo. Moisés veio, trouxe os 10 mandamentos, não é isso? E começa a nos mostrar Deus. Como era esse Deus na época? O que eram os 10 mandamentos? Os primeiros mandamentos, os primeiros 3, falavam sobre ele, né? A amar ele sobre todas as coisas, a não elevar o nome dele, ou chamar o nome dele em vão, porque ele era uma entidade de suma importância, santificar o dia de sábado. Você sabe por que santificar o dia de sábado? Porque um povo escravo não tinha tempo para estudar, tinha de passar o conhecimento de pai para filho, não tinha caderno na época, não tinha caneta, não tinha lápis. Então precisávamos passar a informação sobre esse Deus, sobre a origem do povo hebreu, de pai para filho. Se eu tivesse um dia para você descansar na semana, para essa conversa, para essa reunião, nós nunca íamos conseguir essa evolução. Então, santificado dia de sábado. E os outros mandamentos, os outros 7 eram o quê? Não roubar, não matar, não desejar o que não é seu, carroça, a casa, a fazenda, a mulher, o marido, tudo que não é seu, não tome, pois você pode pagar por isso. Adiantava na época falar sobre lei de causa e efeito? Adiantava dizer que existiam muitas moradas na casa do Pai? Que tirar da reencarnação? Não dá para falar sobre isso. O que Moisés faz então? Ele traz leis, que é um código de Hammurabi, para punir aqueles que não cumprissem os 10 mandamentos.
E esse código foi ficando tão complexo, porque esses 10 mandamentos eram situações de grande morte. Não desejar, não matar. Só que aí o outro ia lá e amputava o outro, não matou. Aí não está no 10 mandamentos. Ué, como é que eu resolvo isso? Cadê o não amputar? Cadê o não trair? Cadê? Então tinha um monte de situações, como a gente tem na nossa justiça hoje, que estavam fora dessas leis simples, concorda? E eles chegaram à seguinte conclusão: a melhor coisa é o seguinte: olho por olho, dente por dente. Tudo que você fizer de errado contra o outro, a gente vem aqui, ó, provoca na hora. É a melhor forma de resolver essas questões, porque ele virou um grande legislador. Tudo cai na mão dele para ele decidir. Olha, isso não está no 10 mandamentos, e agora? Olha que loucura. Agora vocês imaginem uma pessoa provocou um crime ali fora, né? Provocou a morte de outra pessoa, um acidente de carro, um assalto, alguma coisa assim. Aí nós pegamos ela, trouxemos aqui dentro com Moisés julgado, Moisés Bordalo. Moisés Bordalo, pegamos aqui um criminoso que tirou a vida de alguém. Qual o julgamento para isso? Moisés Bordalo vai olhar e falar: cara, olho por olho, dente por dente, não é isso? É o que Deus falou, teoricamente, para nós fazermos. Aí ele pegava um cara, tá aqui o espírito dele, o perispírito dele, ó, que tinha matado uma pessoa lá fora e estava cheio de marquinha aqui, por exemplo, no pescoço da morte que ele provocou. Concorda? É a lei de causa e efeito. Aí ele vai, bota o cara no meio da sala, bota a forca ali, ou pega a guilhotina, ou pega a espada e ó, FAP! Cortou a cabeça dele, com todos nós juntos aqui apoiando, 200 pessoas na sala. Esse cara que tinha provocado a morte do outro, o que aconteceu com ele? Ele desencarna, mas ele paga o débito dele, vocês concordam? O carneiro da CIA dele foi lá e pagou de uma vez, ó. Pá! Paguei minha dívida, concorda? E as 200 pessoas que estão aqui na sala saem comprometidas. 200 espíritos que deceparam a cabeça dele, ó, tendo que pagar por isso. Imagina Jesus vendo isso do outro lado. Ele ficou desesperado. Caramba, todos eles estão se comprometendo, ficando cheios de miasmas, cheios de culpa, cheios de dores, e pior, em nome de... E aí ele corre e fala: eu tenho que mudar isso. Eu tenho que ir rapidamente lá e dizer para eles o seguinte: não é esse o caminho. E ele não vem falar isso. Ele não vem pessoalmente falar. Então a primeira coisa que ele fala: se derem um tapa na sua face, ofereça. Se lhe pedir um manto, dê também a túnica. Não brigue, não mate, não sofra, não se comprometa com as coisas que a traça corrói e o ferrugem, né, destrói. O meu mundo, o meu reino não é desse mundo. Vocês estão lutando, matando e sofrendo por coisas que não têm importância. Um dia vocês vão perceber isso. O que nós dissemos? Esse cara é louco. Esse cara é louco. Como é que pode? Então eu vou abrir mão de tudo que eu tenho? Não vou brigar por tudo que eu tenho? Está contra o que Moisés falou. Nesses 1700 anos, antes de Jesus vir, todos os 12 grandes profetas do Antigo Testamento ou do Torá estavam anunciando a vida dele. Olha, o Messias virá e vai libertar o povo judeu, que era escravo dos egípcios, né, da Babilônia, do Nabucodonosor, da Grécia, e nessa ocasião de Jesus, de Roma. Então era um povo muito manso, que não investia ainda muito em armas como os outros, né? Que a especialidade deles era Deus, então estavam sempre sendo escravizados. E esse povo ficou 1700 anos esperando vindo um Deus que ia libertar ele do domínio romano. Como é que esse Deus chega? Filho de um carpinteiro, de uma menina, que era Maria, e no momento de recenseamento, né, que o governador romano exige recenseamento, José e Maria estão indo a Belém, que era a terra natal da família de José, e não tinha hotel para se hospedar, e ele nasce numa estrebaria.
no meio dos animais. Um rei que ia libertar um povo orgulhoso, que tinha o templo de Salomão, filho de carpinteiro, sem ter onde cair morto, nascendo numa estrebaria. Faz sentido para alguém? Não fez para eles também. E eles falam: esse cara é o filho de carpinteiro. Não pode ser esse Deus. Não pode ser esse Messias que tantos reis, profetas, com todo o orgulho da nossa raça, vem anunciando desde então. Essa era a grande dificuldade. Maria, quando engravida, uma prima dela, chamada Isabel, engravida poucos meses antes. E a história dela, ela é repleta de curiosidades, porque ela já era mais velha que Maria, bem mais velha que Maria, e já achava-se que ela não teria condição mais de ter filho. Ela tentou ter filho a vida inteira e não conseguia. E o marido dela chamava Zacarias, também já era descrente disso. Quando ela diz que está grávida, ele fica meio perplexo e não acredita imediatamente. E vai ao templo rezar sobre o templo de Jerusalém, morava perto, rezar sobre isso. E recebe uma imagem de um anjo que diz a ele: você vai perder a fala agora e só vai voltar a falar quando seu filho nascer, e vai anunciar para todos que ele deverá se chamar João. E ele vai anunciar a vinda do Messias. E ele perde a fala, e durante toda a gravidez de Isabel, ele fica mudo. E quando nasce o menino, né, ele faz uma fogueira para anunciar isso a todos. E no momento da circuncisão, do batismo dele, o batismo não existia, porque ele que inventa o batismo, João Batista. Ele avisa a todos, ele volta a falar e fala que o nome do filho será João. Esse João, que era primo de Jesus, só tinha estado uma vez com Jesus. Maria vai grávida procurar Isabel, e segundo o Evangelho, os meninos saltam dos ventres das mães. Jesus e João, né, se reconhecem no ventre ainda. E Jesus dali então não encontra mais João. Ele nasce, e antes de Jesus começar o ministério público dele, João começa a pregar no deserto e às margens do Rio Jordão. E ele começa a batizar, fazer alguns milagres, alguns ensinamentos, mexer com pele de carneiro, se alimentava com mel e gafanhotos. E ele já pregava, ele já tinha discípulos com ele. João já tinha discípulos com ele. E ele começa a anunciar a vinda do Messias, que ele nunca tinha visto, a não ser no ventre. Não é isso? Quando ele saltou. Em determinado momento, Jesus está com 30 anos de idade e vai à procura de João o Batista, que batizava as margens do Jordão. Já tinha sido. Chegando, o Batista, como uma voz do alto, fala, né? Esse é meu filho dileto, é ele, o Cristo tão esperado por todos. E aí João fala: eu não sou digno de desatar as correias de sua sandália. Eu batizo com água e você batiza com o Espírito Santo, não é isso? E Jesus fala para ele: cumpra-se a profecia. João batiza ele como se o Espírito Santo descesse sobre ele, todos ficam pasmos. E João Batista fala: agora a minha luz tem que se apagar e a luz dele crescer. Jesus sai e alguns discípulos mais importantes que estavam com João Batista passam a seguir. E Jesus vem na estrada fazendo uma reflexão do que seria esse ministério dele. O que eu tenho que fazer? Como eu vou mudar a história desse planeta? Eu, filho de carpinteiro, nascido em Nazaré, e com todo esse poder e essa responsabilidade que eu tenho desde criança, que minha mãe me dizia, meu pai e todos da minha família. E aí eles vão, esses discípulos ainda curiosos, porque João fazia milagre, Jesus até então não tinha feito nada, para bodas de Caná, que era uma festa de casamento. Chegando nessa boda, os discípulos ao redor dele, acaba o vinho. E acabando o vinho no meio de uma festa, na época, era considerado mau agouro para os noivos. E aí Maria faz o quê? Levanta e fala: filho, vem aqui porque você precisa resolver essa situação. Enche as talhas, porque ele vai resolver a questão. O que Jesus fala para ela? Mulher, ainda não chegou a minha hora, o meu momento. A Maria fala: não, Senhor,
pode encher as talhas, o que Ele vai fazer. Qual a mãe dentre nós que numa festa com o filho acabando o vinho, ou pegar uma coisa mais simples, há um problema grave na luz da casa, um carro, vai chamar o filho na frente, todo mundo fala assim, resolve aí o problema, se não tiver a certeza absoluta que ele sabe fazer. Acabou a luz na casa, coisa muito mais simples. Aí você está com seu filho na festa, 30 anos, você fala, filho, resolve isso aí com ela. Não sabe nem o que é. Se não for um eletricista, né? Um engenheiro eletrônico, alguma coisa nesse nível, que já tenha feito 1000 vezes na casa dela, qual a mãe que vai expor o filho para fazer isso? Vocês acham que alguma mãe faria isso? Eu nunca já fez isso para ela, provavelmente inúmeras vezes. E ela fala, enche as talhas. Ele vai fazer. E estava ele, ela, os servos da família e os discípulos dele, 4 deles, os 12 depois. E ele transforma a água em vinho. Ao ponto de nos convidar a dizer, normalmente o pior vinho fica no final. Hoje, guardar o melhor vinho para o fim. Naquele momento começa o ministério público de Jesus. Dos 30 anos aos 33 ele mudou a história da família. Naquele momento ele não tinha mais volta. Os discípulos falaram, é ele, cara. Quem é que transforma a água em vinho? João Batista era muito bom, mas isso, meu Deus, ele nunca fez. E espalha-se no meio de todos que ele era o Cristo. E ele sai para fazer uma reflexão, que são as 3 tentações de Cristo, né? Que nós, criançamente, né, assim, infantilmente, achávamos que eram tentações pueris, se joga do alto da catedral, nada disso, né? Primeira das tentações que faz para ele, ó, agora você começou o ministério público, está em evidência, tem que mudar a história do planeta. Que alternativas você tem como espírito mais evoluído de tudo? Eleva a cidade de Jerusalém ao domínio do planeta. Ele tinha técnica de plantio, imagina o conhecimento de Jesus, condição de fazer inúmeros milagres, de dar ordens, né, para que as pessoas se administrassem melhor. Pouco tempo Jerusalém poderia ser a maior cidade do planeta, poderia com ele no comando, se tornando rei. Essa é a primeira tentação dele. E o que ele fala? De que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma? Não é esse o reino que eu trouxe, né? É a trovinha no início, né? O mundo, enquanto preso à carne, eleva-te a altos níveis. O mundo faz vencedor, Jesus faz invencíveis. Porque ganhar a guerra, elevar Jerusalém ou acima de Roma, não era o ministério público dele, né? Então a primeira tentação era outra. A outra é, mata a fome de todos, ensina uma nova forma de plantar, transforma esses desertos. Jerusalém faz isso hoje, Israel faz isso hoje, né? Em plantações de trigo, transforma essas pedras em pães. Não é essa a segunda tentação dele? E o que ele fala? Ele fala o seguinte, nem só de pão vive o homem, né? O que ele precisa é de espírito, crescimento espiritual. Não é esse caminho. Apesar dele ter multiplicado pães e peixes 2 vezes, ele não transformou Israel num celeiro do mundo, né? Ele veio trazer o conhecimento das parábolas, dos ensinamentos, do plano espiritual. Outra conversa. E a terceira, vai até Roma, vai até o Sinédrio, mostra para eles os milagres, traz homens de volta à vida, não é isso? Que eles vão te respeitar. Roma vai cair de joelho para você. Aí ele fala assim, mas eles podem me prender e me matar antes da hora. Eu tenho muita coisa para ensinar ainda para os discípulos, passar para frente. Aí o que o demônio fala para ele, segundo a Bíblia? Mas os anjos tirarão as pedras do seu caminho. Se você se jogar do alto da catedral, eles te levarão no colo. Porque eles vão te proteger. Vai lá e encara de frente que nada de mal vai acontecer. E o que ele fala de volta? Mas também está escrito que não tentarás o Senhor teu Deus. Imagina se acontece o pior e a minha missão é interrompida no meio. Na hora exata o Pai vai me avisar e eu volto.
Eu nem comecei o ministério ainda. Em 3 anos ele mudou a história do planeta. Agora vamos pegar uma parábola dele para entender a profundidade de tudo que ele nos trouxe. Né? Nesse momento aqui, Jesus estava sendo testado. O tempo todo ele era testado. Vou dar um exemplo para vocês. Ele estava na porta do palácio lá de Jerusalém, pregando. De um lado estava o povo que seguia ele, o povo judeu. Ele tinha feito os milagres, as curas, né? E do outro lado estavam os romanos, ainda em dúvida de quem ele era. Aí o doutor da lei, para testá-lo, fala o seguinte: é lícito, é justo pagar o dízimo aos romanos? Esses impostos tão caros que são colocados em cima de nós, do povo judeu, no meio de todo mundo. Se ele fala, é lícito, o que o povo judeu vai fazer com ele? Está doido, nem o político hoje. E se ele fala, não é justo, não é lícito, o que os romanos vão fazer com ele? Não é isso? Botou ele numa saia justa, né? Olha a saia justa que ele estava. Ou jogava ele contra o judeu, ou contra os romanos. E aí como é que ele sai dessa saia justa? Ele fala, o que está escrito nessa moeda aí do dízimo? Aí o cara paga a imagem de César, que é o imperador romano. Ele, pois é, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Saiu da saia justa, não saiu? Isso não tem importância nenhuma. Se é isso que eles querem, tá? Isso vai ter pouco poder. Então foi um teste que fizeram com ele. E esse aqui foi um outro teste. Ele estava pregando, falando de como é importante estar bem com Deus e seguir os mandamentos. Aí o doutor da lei fala para ele: então levantando-se, disse o doutor da lei para o tentar: mestre, o que preciso fazer para possuir a vida eterna ou a felicidade? Não é isso? Respondeu Jesus: o que está escrito na lei do Antigo Testamento? Que é que leis nela? O que está escrito nela? E ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o seu espírito, e ao próximo como a ti mesmo. Aí ele disse-lhe Jesus: respondeste muito bem, faze isso e viverás essa felicidade. Siga esses mandamentos e viverás. Mas o homem, querendo parecer que era justo, diz a Jesus: quem é o meu próximo? E Jesus, tomando a palavra, lhe diz. Daí vai para uma parábola. Está sendo testado. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões, que os despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto no caminho. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que vigiava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, e tendo visto, já tocado de compaixão, aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas. E ele pensou. Depois, pondo no seu cavalo, levou até uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem desse homem, e tudo o que dependeres mais, eu te pagarei quando regressar. Parábola do bom samaritano. O que é essa parábola? A gente já tem que correr, senão não vai dar tempo. Jericó era uma cidade próxima a Jerusalém, que era uma cidade de comércio. Uma cidade de comércio, ou você está levando produtos, ou você já vendeu os produtos e está voltando com dinheiro. Então, aconteciam muitos assaltos nessa cidade, que ligavam a Jericó. Um homem estava indo para Jericó e foi assaltado, tiraram tudo que ele tinha e ficou semi-morto no caminho. Passou um sacerdote, olhou ele e falou: eu que não vou me meter nisso. Já está escurecendo, é tarde, eu paro aqui, podem me assaltar também. Vou direto para Jericó e vou pedir ajuda. E deixou o homem lá. Em seguida veio um levita, que era um homem que estudava as leis do Antigo Testamento, que conhecia, e teve a mesma reação. Pô, não conheço ele mesmo, aqui é perigoso, está escuro, e tocou adiante. Em seguida veio o samaritano, que era considerado um homem que não estudava o Antigo Testamento, ou Torá, como os judeus ortodoxos, tanto que eles tinham um templo, na Samaria, que rivalizava com o templo de Jerusalém. E mesmo ele sendo samaritano, vendo um judeu caído, ele para e vai socorrer. Ele vai socorrê-lo e limpa as feridas com azeite e vinho.
e percebe que não é suficiente, não é isso? Pega o homem, bota no cavalo e leva até a hospedaria. Chegou na hospedaria e fala: cuida dele, está aqui o dinheiro. Se não for suficiente para ele se recuperar, quando eu voltar, eu pago o restante. Tudo bem? Agora a gente vai entender aqui. Esse espírito que está aqui, que somos nós, só vai evoluir quando deixar de dar valor às coisas materiais que nos seduzem, que nos trazem as paixões e as obsessões, e dar valor às coisas espirituais. Todo mundo já sabe isso. Quantos palestrantes vêm aqui por ano para falar a mesma coisa? Mas o que são as coisas espirituais que eu posso dar valor, que eu posso amar, que eu posso desejar? Porque tudo que eu desejo, né, é imoral, é ilegal ou engorda. Né, Roberto Carlos? Porque tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda, né? Assim, tirando isso, que engorda, é imoral ou é ilegal, que são coisas materiais, o que vocês poderiam me citar que são coisas espirituais, coisas que eu posso amar, desejar, adorar, que completariam a minha prateleira de pensamentos e de desejos, ao invés das coisas materiais que estão hoje repletas do meu pensamento? Só tem 3 coisas espirituais que nós podemos amar, desejar. Coisas. Uma é Deus. Mas está tão longe de mim. Você acha que eu vou trocar aquela comidinha gostosa, hein, por Deus? Como é que eu vou desejar ele de manhã? Como é que eu vou trabalhar, escovar o dente, estudar, pensando em amar? Eu nem sei como ele é ainda. Consigo sentir de vez em quando, né? O que mais que é espiritual? Você. Um princípio inteligente. Quando você estuda, quando você absorve conhecimento, quando você desenvolve sentimentos, você está se amando, você está se desenvolvendo, sua autoestima te eleva como espírito. E qual é o outro? O próximo. Só existem 3 fatores, coisas que você pode adorar, amar, desejar, que não são materiais. Você como espírito, o outro como espírito. Como é que eu sei que o outro eu estou amando, desejando, eu quero, eu não desejo o corpo dele, ou o dinheiro dele, ou uma retribuição? Quando o outro não tem nem nada para me dar. Um irmão de rua, um deficiente, uma pessoa com problema, nem tocar nele, eu quero o bem dele, a evolução dele, o crescimento dele. Aí eu sei que é ele como espírito que eu estou amando, não é isso? Então, você, Deus e o próximo. Só essa tríade. Qual foi a mensagem que Jesus trouxe para substituir os 10 mandamentos? Amar a Deus e o próximo. Essa é a base. Quando nós aprendemos a amar ao próximo como nós mesmos e a Deus sobre todas as coisas, estamos seguindo a mensagem de Jesus. O que é a parábola do bom samaritano? Eu volto para a balança. Nós, próximo de Deus, né? Nós temos algum amorzinho. O samaritano não tinha vinho e azeite e a disposição dele no momento que passou na estrada. E o próximo tinha o quê? Nada, né? O pratinho do que tinha sido assaltado estava assim, morto, tinha alguma coisa no pratinho? Não. Aí o samaritano pegou azeite, ó, vinho, né, para limpar as feridas, e a disposição dele física. Foi lá. Foi o suficiente? O que ele descobriu? Não é suficiente. Volta, pegou o cavalo dele, levou. Foi o suficiente? Não. Volta, vou levar para a hospedaria e vou pagar. É o suficiente? Se não for, eu vou vender o que eu tenho em Jericó e volto. Eu tenho alguma coisa. Eu tenho dinheiro, eu tenho estrutura física, eu tenho saúde, eu tenho tempo a vir na casa do espírito, eu tenho o meu pratinho.
se eu não dou, se eu não retribuo, se eu guardo essas coisas todas materiais para mim, aqui ó, as moléculas, o pratinho cai para esse lado. Todos nós não vamos fazer provas e não estamos espiando alguma coisa? Não aprendemos no início da palestra? Quando vem a dor, o que eu falo para Deus? Por que eu, se eu era o escolhido? Tanta gente que não tem nada, não faz nada para ninguém, eu vou ter essa doença? Eu vou ter essa tristeza? Eu vou ter essa dor? Pratinho, ó, depressão, melancolia, não é isso? Porque eu não estou equilibrando a balança, amar ao próximo como a ti mesmo. E o contrário, só vivo para o meu neto, para a minha família, para o meu marido, para cada espírita, e aqui eu não invisto, eu estou velho, eu estou cansado, parei de estudar, mal vou ao médico. O pratinho cai, que eu só amo outro, só penso no outro. A maioria dos crimes passionais são por causa disso. Eu não gosto de mim, transfiro todo o amor e o objetivo da minha vida ao outro, aí o outro me abandona, me trai, eu vou lá e pá! A loucura, eu vou e suicídio. Então o amor próprio está. Amar muito a você e não amar ao outro equilibra a balança que Jesus disse. E só amar ao outro, a cada espírito, a sociedade, o filho, o neto, e sem amar a você, equilibra? Quem não tem amor consegue passar amor ao outro? Aí os livros de autoajuda lá em Ribeiro está milionário, porque não tem autoestima. Eu dou o vinho, o azeite, o cavalo, o dinheiro, não é o suficiente. Eu volto, reinvisto em mim, destranco a faculdade, arrumo um novo emprego, volto a estudar, é o suficiente? Tem sempre alguém precisando de mais, né? Mais remédio, mais comida, mais carinho, mais coral, mais canção prece. Eu volto a estudar, aulas de canto, vou treinar mais. Isso é a caridade, é o amor em movimento, é a parábola do bom samaritano. Nós temos que entender isso. Jesus fizesse essa balança, né? Tinha que fazer uma parábola, né? 2011 anos depois a gente está entendendo o que é amar a Deus e o próximo como a ti mesmo. Como fazer? Só doando, só trabalhando e reinvestindo o seu auto-amor, a sua autoestima. Joga os remédios tarja preta fora e abraça a caridade. Esse é o único caminho. Obrigado a todos, já passei 5 minutos. Centro de amigos, os outros puxam logo um cartãozinho. Ela dá